Com a proteção divina, declaro abertos os trabalhos desta tarde, agradecendo a presença dos senhores vereadores e dos munícipes que prestigiam o trabalho do Legislativo. Iniciando o nosso trabalho, solicito da vereadora Célia a leitura de um texto bíblico. Leitura do livro de Salmos, 91, do 9 ao 11. O Senhor é o teu único refúgio, o Altíssimo o teu único auxílio. Nenhum mal te acontecerá, a epidemia não tocará a tua tenda. É que ele deu ordens aos seus anjos para te protegerem em todos os caminhos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Em seguida, levo para a consideração do plenário a ata da sessão plenária ordinária de 19 de outubro de 2015, que ficou e também da sessão, ata da sessão plenária ordinária do dia 19 de outubro e a ata da sessão extraordinária do dia 21 de outubro, que ficou à disposição dos senhores vereadores na divisão legislativa para apreciação. Como não houve interesse de retificá-la ou impugná-la, declaro a mesma aprovada. Dando sequência aos trabalhos, solicito do secretário designado a leitura da matéria escrita no expediente da presente sessão. Ofício número 181/2015 GP, de 21 de outubro de 2015, em resposta ao requerimento número 175, de iniciativa da vereadora Aparecida de Fátima Ribeiro Fraza. Ofício número 182/2015 GP, de 21 de outubro de 2015, em resposta ao requerimento número 182, de iniciativa do vereador Mário César Marcondes. Ofício número 183/2015 GP, de 21 de outubro de 2015, pedido de prorrogação de 15 dias do prazo para respostas aos requerimentos números 178, 179, 180 e 181. Ofício número 184/2015 GP, de 21 de outubro de 2015, em resposta ao requerimento número 176, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. Ofício número 22/2015, Telêmaco Borba, 23 de outubro de 2015. Assunto: reunião sobre exames e cirurgias eletivas. Prezado senhor, vimos através do presente confirmar a presença do diretor Roberto Amatuzzi Franco na referida reunião. Atenciosamente assina Roberto Amatuzzi Franco, diretor da 21ª Regional de Saúde. Projeto de Lei número 052/2015, de iniciativa do vereador Rubens Benck, que dispõe sobre a criação, na sede do município de Telêmaco Borba, feira livre do produtor rural, ambulantes, artesãos e artistas locais. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 045/2015, de iniciativa do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 786 mil. Parecer. Trata-se de projeto de lei encaminhado pelo senhor prefeito municipal, solicitando a abertura de crédito adicional suplementar na ordem de R$ 786 mil, para atender despesas com a manutenção das atividades funcionais da Câmara Municipal. Do ponto de vista da legalidade, não há nenhum impedimento de ordem legal, cabendo ao plenário a discussão sobre o mérito e a conveniência da operação pretendida pelo Poder Executivo. O parecer é pela constitucionalidade e legalidade do projeto, cabendo à Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa o exame mais detalhado sobre os recursos a serem utilizados e as fontes a serem canceladas. É o parecer. Telêmaco Borba, 21 de outubro de 2015. Assinam Maurício Diógenes de Castro, relator; Everton Fernando Soares, membro; Hamilton Aparecido Machado, presidente. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 046/2015, iniciativa do Poder Executivo,
que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 229 mil. Parecer. Trata-se de projeto de lei encaminhado pelo senhor prefeito municipal, solicitando a abertura de crédito adicional suplementar na ordem de R$ 220 mil, para atender despesas com a reforma e ampliação de prédios utilizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Segundo a mensagem, os recursos serão utilizados na construção, reforma e ampliação nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos no Jardim Bandeirantes, centro socioeducativo para crianças e adolescentes e, com isso, possibilitar maior inclusão da demanda que hoje se apresenta junto aos programas e serviços ofertados pela assistência social do município. Do ponto de vista da legalidade, não há nenhum impedimento de ordem legal, cabendo ao plenário a discussão sobre o mérito e a conveniência da operação pretendida pelo Poder Executivo. O parecer é pela constitucionalidade e legalidade do projeto, cabendo à Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa o exame mais detalhado sobre os recursos a serem utilizados e as fontes a serem canceladas. É o parecer. Telêmaco Borba, 21 de outubro de 2015. Assinam Maurício Diógenes de Castro, relator. Everton Fernando Soares, membro. Hamilton Aparecido Machado, presidente. Na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 047/2015, iniciativa do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 308.593,25. Parecer. Trata-se de projeto de lei encaminhado pelo senhor prefeito municipal, solicitando a abertura de crédito adicional suplementar na ordem de R$ 308.593,25, que serão utilizados para atender as despesas na divisão de pavimentação e máquinas. Para a cobertura dos recursos, haverá cancelamento parcial de verbas da própria Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Do ponto de vista da legalidade, não há nenhum impedimento de ordem legal, cabendo ao plenário a discussão sobre o mérito e a conveniência da operação pretendida pelo Poder Executivo. O parecer é pela constitucionalidade e legalidade do projeto, cabendo à Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa o exame mais detalhado sobre os recursos a serem utilizados e as fontes a serem canceladas. É o parecer. Telêmaco Borba, 21 de outubro de 2015. Assinam Maurício Diógenes de Castro, relator. Everton Fernando Soares, membro. Hamilton Aparecido Machado, presidente. Na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 048/2015, de iniciativa do Poder Executivo, que institui o Programa Municipal de Incentivo Fiscal à Cultura, PROMIFIC, para concessão de incentivo fiscal para a realização de projetos culturais do município e adota outras providências. Parecer. Trata-se de projeto de lei encaminhado pelo senhor prefeito municipal, que institui no âmbito municipal o Programa de Incentivo Fiscal à Cultura, cujo objetivo principal é proporcionar incentivos para a realização de projetos culturais em Telêmaco Borba. Além desse, o projeto prevê ainda facilitar à comunidade o acesso aos bens culturais, garantir a recuperação, preservação, difusão e ampliação do patrimônio cultural, fomentando a pesquisa nos diversos campos da cultura local. Do ponto de vista da legalidade, não há nenhum impedimento de ordem legal, cabendo ao plenário a discussão sobre o mérito e a conveniência da operação pretendida pelo Poder Executivo. O parecer é pela constitucionalidade e legalidade, cabendo à Comissão de Educação e Cultura análise mais detalhada sobre o tema e à Comissão de Finanças o aspecto econômico tributário em face de isenções fiscais que são previstas na lei. É o parecer. Telêmaco Borba, 21 de outubro de 2015. Assinam Maurício Diógenes de Castro, relator. Everton Fernando Soares, membro. Hamilton Aparecido Machado, presidente. Indicação número 892, de iniciativa do vereador Marcos William de Oliveira, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Recap com lama asfáltica na rua Jacarandá, no bairro Área 1. Indicação número 893, de iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Pavimentação com lama asfáltica na Travessa Olaria, no bairro Parque Limeira, área 7. Indicações número 894 e 895, de iniciativa do vereador Hamilton Aparecido Machado,
que indica o senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Pavimentação asfáltica na rua Rio Jaguaribe, bairro São João. Pinturas de sinalização de solo na rua Nossa Senhora Aparecida, esquina com a rua Tomazina, bairro Nossa Senhora de Fátima. Indicações número 896 e 897. Iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que indica o senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Colocação de lombada na rua Tomazina, em frente à igreja Chama Viva e SOS, no bairro Centro. Serviço de roçada em torno da quadra de esportes, no bairro Jardim Bandeirantes. Indicação número 898, de iniciativa do vereador Rubens Benck, que indica o senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Reparo na calçada na Avenida Horácio Clabim, em frente ao número 315, no bairro Centro. Indicação número 899, de iniciativa da vereadora Aparecida de Fátima Ribeiro Fraza, que indica o senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Lama asfáltica na rua Vereador Antônio A. Martins, bairro Centro. Indicações número 900 a 902, de iniciativa do vereador Neri Rafael Mangoni, que indica o senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Colocação de ponto de ônibus na rua Campina Alta, no bairro Área 2. Lama asfáltica no acesso para a Igreja Católica, no bairro Jardim Bandeirantes. Estudo para correção do local do ponto de ônibus em frente à sorveteria Merengue, na Avenida Paraná, no bairro Centro. Indicação número 903, de iniciativa do vereador Mário César Marcondes, que indica o senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Tapa-buracos em todas as ruas do bairro Vila Osório. Requerimento número 191, de iniciativa do vereador Everton Fernando Soares. Requerimento número 192, de iniciativa do vereador Everton Fernando Soares. Requerimento número 193, de iniciativa dos vereadores Maurício Diógenes de Castro, Hélio César Alves dos Santos, Marcos William de Oliveira, Hamilton Aparecido Machado, Neri Rafael Mangoni e Luiz Carlos dos Santos Martins. Requerimento número 194, de iniciativa do vereador Neri Rafael Mangoni. Requerimento número 195, de iniciativa do vereador Mário César Marcondes. Requerimentos número 196, 197, 198 e 199, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. É só, senhor presidente. Obrigado. O projeto de lei 052/2015 será encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer. Os projetos de lei 045, 046, 047 e 048/2015 serão encaminhados para a Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização para emissão de parecer. Os projetos de lei 046 e 047/2015 serão encaminhados para a Comissão de Urbanismo e Obras Públicas para emissão de parecer. O projeto de lei 048 será encaminhado para a Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Ecologia para emissão de parecer. As indicações serão analisadas e posteriormente encaminhadas aos setores competentes. Nada mais constando, solicito das secretárias a leitura dos requerimentos apresentados para a deliberação do plenário. Requerimento 191/2015, de iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que requer do senhor prefeito que informe esta Casa de Leis com relação ao programa Viver Sem Limites. 1. O governo federal repassou algum recurso financeiro e ou outros para implementação do programa? 2. Caso positivo, onde foram aplicados os referidos recursos? 3. Caso negativo, o município tem cobrado do governo federal o repasse dos recursos previstos? 4. Encaminhar documentos que comprovem as respostas. Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse em discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 191/2015, de autoria do vereador Everton Fernando Soares. Requerimento 192/2015, de iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que requer do senhor prefeito que informe esta Casa de Leis.
Com relação à quadra de esportes da Ana Mary Marinha, existe previsão para conserto da cobertura da referida quadra, chapa de zinco das laterais, bem como conserto da tela atrás das traves e solda dos ganchos das traves que prendem a rede? Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 192/2015, de autoria do vereador Everton Fernando Soares. Requerimento 193/2015, de iniciativa dos vereadores Maurício Diógenes de Castro, Hélio César Alves dos Santos, Marcos William de Oliveira, Hamilton Aparecido Machado, Neri Rafael Mangoni e Luiz Carlos dos Santos Martins, que requerem do senhor prefeito as informações referente ao Refis, Programa de Recuperação Fiscal 2015, Telêmaco Borba, Paraná. 1. Qual o valor total arrecadado? 2. Onde este valor será aplicado? 3. Foi possível zerar a inadimplência? 4. Se não, qual percentual ficou faltando para receber? Está em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 193/2015, de autoria dos vereadores Maurício Diógenes de Castro, Hélio César Alves dos Santos, Marcos William de Oliveira, Hamilton Aparecido Machado, Neri Rafael Mangoni e vereador Luiz Carlos dos Santos Martins. Requerimento 194/2015, de iniciativa do vereador Neri Rafael Mangoni, que requer do senhor prefeito as seguintes informações. Existe programação para a realização do recape asfáltico nas ruas João Siqueira Filho e Argentina, entre os bairros Socomim e Siqueira? Em caso positivo, qual a data da realização desse serviço? Está em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 194/2015, de autoria do vereador Neri Rafael Mangoni. Requerimento 195/2015, de iniciativa do vereador Mário César Marcondes, que requer do senhor prefeito que informe esta Casa de Leis se existe algum convênio entre o município de Telêmaco Borba, Clabin e o DER para serviços de reparos e conservação da rodovia que liga Telêmaco Borba a Curiúva até o limite entre os dois municípios. Em caso de a responsabilidade ser única do DR, requer do senhor prefeito municipal que interceda junto àquele órgão para que sejam efetuados reparos urgentes, tapa-buracos em alguns pontos que se tornam perigosos para os motoristas que utilizam daquela rodovia. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento número 195/2015, de autoria do vereador Mário César Marcondes. Requerimento 196/2015, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito e da Controladoria Geral do município que remeta esta Casa de Leis as seguintes informações. Encaminhar cópia do convênio assinado entre a Sanepar e Prefeitura, referente ao projeto de saneamento básico do Parque Limeira, área 6, Jardim Progresso. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 196/2015, de autoria do vereador Carlos Roberto Ramos. Requerimento 197/2015, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito e da Controladoria Geral do município as seguintes informações. Primeiro, em visita ao posto de saúde da Vila Esperança, constatamos a falta de fraldas, gases para curativos e do profissional de odontologia. Informe o que está acontecendo. 2. Qual a previsão para sanar a falta dos materiais citados e do profissional de odontologia? Está em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando as mãos. Aprovado o requerimento 197/2015, de autoria do vereador Carlos Roberto Ramos.
Requerimento 198/2015, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito e da Controladoria Geral do município as seguintes informações. 1. Saldo de todas as dotações orçamentárias das contas não vinculadas com o código e respectiva rubrica. 2. Dessas dotações, quais ainda não foram usadas, considerando a partir de 2014, coincidindo com o início do PPA 2014-2017 até a data de hoje. 3. A movimentação de verbas de dotações orçamentárias é uma prática comum nos orçamentos municipais. Portanto, existem verbas que são direcionadas para atividades meio e outras para atividades fim. Dessas atividades meio, quais poderiam e estão disponíveis para direcionar para o projeto Parques Infantis? 4. Se sim, quais seriam essas dotações, informando os códigos e rubricas? 5. Tem condições de encaminhar o projeto para esta Casa de Leis em regime de urgência? 6. Se sim, qual a previsão? Se não, justificar o desinteresse em implantar os parques infantis nos bairros. 8. Considerando o bairro São Luís, informe quais são os outros bairros que poderiam estar sendo contemplados no projeto. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 198/2015, de autoria do vereador Carlos Roberto Ramos. Requerimento 199/2015, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito e da Controladoria Geral do município as seguintes informações. Qual a previsão de asfaltamento da rua Iguaçu, começando na área 3 até o CTG do Iranei? Qual a possibilidade de que o transporte coletivo passe a atender aquela região? Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 199/2015, de autoria do vereador Carlos Roberto Ramos. Não há mais requerimento, senhor presidente. Não havendo mais requerimento para ser deliberado, solicito da primeira secretária a chamada nominal dos vereadores inscrito no livro próprio para o uso da palavra livre por 8 minutos. Inscritos os vereadores Rubens Benck, Gilson, Marcos William e Carlos Roberto Ramos. Faz uso da palavra o vereador Rubens Benck. Senhor presidente, nobres colegas, as pessoas aqui presentes, inclusive quebrando o protocolo, tenho a honra de ter minha sobrinha, doutora Cíntia, com outras pessoas assistindo a nossa sessão hoje. Senhor presidente, faço uso dessa tribuna hoje para fazer um breve relato do nosso passeio que fizemos a Clabin. Os nobres colegas fizeram a parte da manhã e eu e o vereador Carlos Roberto Ramos acompanhamos ao projeto Puma. Quero dizer que a gente fica espantado com a velocidade com que o projeto está se desenvolvendo. Nós estivemos presentes no lançamento da pedra fundamental lá, quando foi entregue o título de cidadão honorário ao senhor Pedro Piva, e hoje nós vimos praticamente uma cidade. O número de trabalhadores, a evolução com que um projeto se desenvolve para a contribuição de toda a nossa região aqui, geração de empregos a essa nossa juventude. Está de parabéns o projeto e o andamento do projeto. E às vezes eu fico me perguntando, por que as obras públicas não andam no mesmo ritmo das obras privadas? Sabe assim, põe um ponto de interrogação, assim, que você vê, às vezes as pessoas, acho que pensam que o dinheiro público não tem dono porque é público. Tem as burocracias, tem tudo, mas felizmente é assim mesmo. Outro assunto que me traz a esta tribuna é um projeto de lei
de minha autoria, que é a criação da feira noturna. É um anseio muito grande da população de ter uma feira livre em Telêmaco Borba. Até queria fazer o projeto mais abrangente, mas procurei sintetizá-lo ao máximo e colocando que ele se desenvolva aqui no entorno da Praça Horácio Klabin. Acho que esse projeto, e acredito nele, que vai ser de grande benefício a toda a população de Telêmaco Borba. Nós temos a Feira do Produtor, que funciona só às quartas-feiras, ao meio-dia até as 2 horas da tarde, e aos sábados, das 6 horas da manhã, às 8h30, 9 horas, até 10 horas da manhã. E com este projeto de lei ser implantado, eu acho que vai dar oportunidade a todos os trabalhadores que trabalham no comércio, as pessoas deviam ter até, inclusive, a oportunidade de adquirir esses produtos lá. E mais ainda, os que têm a feira do artesão ali, os artesãos ali que estejam mesmo expondo seus trabalhos ali na feira do artesão, possam fazê-lo aqui na Feira Livre. É uma oportunidade a mais que vamos estar dando aos nossos artesãos, aos nossos produtores rurais, aos nossos ambulantes. Inclusive, neste projeto eu fiz uma extensão maior, que até para que os nossos artistas locais que têm interesse de vir se apresentar aqui na Praça Castelo Branco, aqui, digo Castelo Branco, que mudou tanto de nome, o Dr. Horácio Klabin hoje, era conhecida como do Homem de Pedra, né? Então, popularmente, se você perguntar para a população Horácio Klabin, às vezes muitos não sabem, mas Castelo Branco sabe e Horácio Klabin aqui, o Homem de Pedra, tem. Vamos dar uma utilização mais útil dessa praça. Acho que esse projeto vai vir para contribuir e muito para com todos os nossos produtores, ambulantes, artesãos e artistas locais de se apresentarem e terem um espaço público que lhes garanta uma apresentação melhor. No mais, tinha mais umas condições de fazer aí das faltas de fraldas geriátricas aí nos postos, por orfanato, que apresentamos já isso daí, mas isso é uma tecla que nós vamos estar incansáveis, tem outros colegas que têm também essas oportunidades. Da UPA, a vereadora Fátima fez um requerimento lá, só quero dizer para a nobre vereadora que as esperanças são mínimas de funcionar esse ano, porque o Ministério da Saúde diz que não tem dinheiro. E o município só pode fazer a inauguração da UPA lá, se estiver referendado a aplicação do dinheiro público municipal e que tenha garantia do retorno desse dinheiro. Acredito que este ano, infelizmente, nós vamos estar sem a UPA funcionando. Temos o famigerado caso do SAMU, que não tem saída para lado nenhum. E tem mais um, quero deixar mais uma vez registrado. Aquele trevo de acesso da UPA me dá arrepios cada vez que eu passo ali e vejo o descaso para com a população de Telêmaco Borba, quem realizou aquele projeto e fez lá. Me permite uma parte, não, vereador? Pois não, vereador. Mas então, que se faça pelo menos uma reforma meia boca, né? Que a gente usa, né, entre aspas, ali no PAN, porque a situação está insustentável na sala de raio-x e também na sala onde faz a coleta de preventivo, né, onde as mulheres fazem esse trabalho, por causa de infiltrações de água e tudo mais. Então, né, quando se trata da Câmara, jogam para a Câmara, que é a Câmara que está demorando. A Câmara correu e fez o trabalho dela. Hoje está parado. Que se cuide para que quando seja inaugurado aquilo esteja realmente do jeito que a população merece e que se faça uma reforma, então, no PAN, um paliativo no PAN, para que resolva essa situação pendente, porque não reforma porque vai para a UPA, não vai para a UPA e os profissionais de saúde estarão, com certeza, no futuro, com problemas sérios de saúde, sem contar o usuário que fica exposto a bolor e tudo mais. Obrigada. Agradeço pela
Colaboração, vereadora. E digo o seguinte, para criticar a Câmara de Vereadores, que vereador não faz nada, é muito fácil. Mas esse projeto da UPA nós já aprovamos em junho, julho. Nós tivemos que fazer milagres aqui para conseguirmos aprovar uma verba que complementar para o construtor lá, de R$73 mil. Faz muito tempo, né? Que o construtor não colocava os cabos de fiação lá enquanto não tivesse essa verba, com medo de que os desleixos dos prédios públicos tão grandes que iam roubar lá e destruir o prédio público. Espero, vereadora, que a sala do raio-x, que nós já visitamos ela, inclusive juntos lá, o Hilário, aquelas outras pessoas que fazem o raio-x, é um caso de calamidade pública. A infestação de bolor, infiltração, descaso. Mas isso é próprio da administração pública. Inclusive fizemos uma indicação, que disseram que nós éramos todos contra refis, que fizemos tudo isso daí. Nós fizemos uma indicação para o prefeito, já vai fazer, eu acho que uns quase 120 dias, para que ele enviasse a esta Casa de Leis uma lei que não permitisse ao município executar as pessoas pobres. Aquelas pessoas que necessitam, que têm executadas as parcelas de R$100 de quebra de parcelamento. Até hoje eu não vi essa matéria aqui na nossa cidade. Nós temos outro caso aqui, que é do matadouro municipal, que agora está na comissão de legislação, e eu acho que tem uma proposta, que a comissão até conversando, nós trocando de ideias, eu acho que tem uma proposta salutar, que eu acho que pode ser feita até por todos os 3 vereadores. É colocar uma emenda no projeto de lei que veio de lá, que veio só para concessão. É uma beleza quando vem do executivo. Sabe assim? É na concessão. E daí não diz para que serve. E nós, para agilizarmos aí, até informando os empresários, nós poderíamos até devolver o projeto. Mas eu acho que nós vamos fazer, acho que uma reunião, senhor presidente, aqui interna nossa, e até podemos fazer a emenda em nome dos 13 vereadores, se assim for possível, e colocarmos lá nesse projeto de lei que se trata de uma concessão para exploração do matadouro municipal, com a finalidade exclusiva de matadouro. Nós não queremos prejudicar ninguém, queremos agilizar. Queríamos nós poder fazer esse projeto de lei, estar lá pronto para o executivo poder sancioná-lo antes de dezembro, para que a população tivesse maiores benefícios, os empresários tivessem mais benefícios, mas nós temos aí uma série de exigências legais, que é do IAP, que não tem licença ambiental, que vamos ter que fazê-lo e tudo mais, aí os empresários vão ter que corrigir essas questões. Muito obrigado, senhor presidente. Só um minutinho, senhora secretária. Os alunos do Colégio Estadual Professor Custódio Neto, Ensino Fundamental e Médio, estão presentes? Por gentileza. Então, só quero ler aqui o ofício 16 de 2015, Telemaco Borba, 20 de outubro de 2015. Prezado senhor presidente, a direção do Colégio Estadual Professor Custódio Neto informa que os alunos do ensino médio do período noturno estarão participando da sessão ordinária da Câmara de Vereadores no dia 26 de 10 de 2015. A visita tem como objetivo preparar os jovens para o exercício da cidadania, conhecer como se organiza a democracia representativa, o legislativo municipal e demonstrar a importância da participação e do controle social. Então, em nome da mesa diretora, quero dar boas-vindas a todos os alunos, agradecendo a diretora, a professora Vanessa Caroline Canguçu Nocera, e também a professora Edna Guimarães, que está acompanhando os alunos e sempre prestigia os trabalhos do legislativo. Então, em nome da mesa diretora, quero dar... Só pela ordem, eu acho que a professora Cíntia também está acompanhando esses alunos. Então, também, duas boas-vindas à professora Cíntia. É que no ofício aqui só estava o nome da professora Edna e também da professora Vanessa. Mas, professora Cíntia, seja bem-vinda. E esperamos que esse ato de vocês seja um exemplo para todas as escolas, todos os colégios, que venham conhecer todos os trabalhos. Então, sejam todos bem-vindos. Em nome da mesa diretora,
que fiquem todos à vontade. Por favor, secretário. Faz uso da palavra o vereador Gilson Pereira dos Santos. Senhor presidente, mesa de diretrizes, pares, em nome da Escola Custódio Neto, quero saudar a todos que se fazem presente, obrigado pelo prestígio, uma ótima semana a todos. Hoje eu quero dirigir minha palavra ao Ministério Público, para vocês que são esclarecidos, de poucas palavras, é simples, é fácil entender o meu pronunciamento, o meu desabafo nesse momento. Eu, em pessoa, queria poder recomendar ao Ministério Público ter o controle de todas as licitações que a administração atual se faz. Todas. Todas as licitações. Vocês imaginam que esse município faz aquisição, compra de tudo que é tipo de material. Material nas coxas, material de quinta qualidade, material que, até porque é bem provável que uns e outros façam até rachide. Seria interessantíssimo o Ministério Público ter o controle das compras, desde que seja uma caneta, desde que seja um medicamento, gasolina, qualquer tipo de material, quem tinha que ter o controle seria o Ministério Público. Não poderia, em momento algum, essa administração ter o controle das compras para o município. Vocês não fazem ideia o que passa de vendedor nessa cidade, vendendo X produto aqui. E daí os secretários, por necessidade, vão no bico doce, acabam fazendo a vontade do vendedor, até porque alguns até se dão bem na calada da noite. Então, senhoras e senhores, seria interessante, mas não cabe a mim contornar essa situação. Mas era extrema necessidade o Ministério Público fazer as compras e não fazer as compras para Telêmaco Borba como um todo. Porque senão, continua largado como está. Seria interessante, Telêmaco Borba, o Ministério Público ter o controle de todos os cargos comissionados. Todos. Coloca cargo comissionado se houver necessidade. Não por capricho de apadrinhado. Aí o padrinho vem para atender os seus caprichos, coloca cargo comissionado, e muitos, inclusive, não tem nem o que fazer, a não ser ficar lá jogando paciência, usando o seu tempo e falando da vida alheia. Inclusive, pares, falando dos vereadores, como é de praxe. Mas não para aí. O Ministério Público tinha que ter o controle extremo do tal do refis. Eu queria saber, tem aqui na pauta informação sobre o refis. Eu queria saber, e quem está em juízo? Os coitadinhos ficam assustados de perder uma casa, um imóvel. E os grandão que estão em juízo e não correm o risco de perder nada, e não paga. A inadimplência, para vocês terem uma ideia, dos caloteiros, é dos grandão, porque os coitadinhos tiram do prato, do seu sustento, para manter em dia. Os grandão não pagam. Tem muitos empresários no distrito que não pagam. Muita gente grande aqui em Telêmaco Borba que não paga refis. O quanto Telêmaco Borba perde na arrecadação do refis? Quantos postos de saúde não dá para fazer? Quantas creches? Vocês não fazem ideia. Quem tinha que ter o controle do refis é o Ministério Público, não a administração atual. Mas não para aí, Telêmaco Borba. Para vocês terem uma ideia, o Ministério Público tinha que ter o controle das diárias. Vocês imaginam quanto que essa administração torra com dinheiro em diária para encher linguiça? Tem uns que vão fazer curso, nem traz diploma. Pega a diária aí, ó, de 700, 800, 1.000, 1.500, 2.000, e não traz nem diploma. A diária que essa administração corrói, dava para fazer muita cirurgia para esse povo aqui em Telêmaco Borba. O Ministério Público, Telêmaco Borba, precisava sim, mais do que nunca, o Ministério Público tinha que ter o controle, o gasto que essa administração tem com aluguéis. São mais de 80 mil por mês que paga de aluguel em Telêmaco Borba. Dinheiro jogado pelo ralo. Dinheiro teu, contribuinte. Você que está me ouvindo, dinheiro teu. Você imagine, paga-se 13 mil de aluguel na Pavel.
Perdão, desculpa, 13 mil na paroquial, 11 na Pavel. Você sabe o que é 80 mil reais? Eu não tenho. Não tenho. Você sabe o que significa 80 mil reais? Para todo mês estar lá, sabendo que vai para o ralo. E vai. A administração não tem sequer misericórdia. Vai dinheiro pelo ralo. Eu já tive aqui nessa tribuna, já recomendei ao prefeito, faz uma secretaria de administração atrás do PAN. Faz um prédio de 5, 6, 7 andares lá. Evita de pagar 11 mil reais para Pavel. Fazem mais de 12 anos que se paga aluguel para Pavel. Dinheiro que não tem retorno. E, para variar, os santinhos da administração foram lá, alugaram mais um prédio na frente da Pavel. É mais dinheiro indo para o ralo. Para variar, o secretário de Indústria e Comércio foi aqui do lado da Caixa Econômica e alugou um prédio que tem sala fechada, que não tem ocupação, dinheiro grosso, teu contribuinte, indo para o ralo. Aí você vai e vota num prefeito desse? Cadê a coerência, Telemaco Borba? Cadê a coerência? Eu não faço parte desse problema que aí está. Nunca votei nessa administração. Não faço parte desse problema. Tive hoje, Telemaco Borba, aqui na Horácio Crabim. Vão lá, vocês que estão me ouvindo, vão lá em frente da Salfer para vocês verem. O risco que o conterrâneo passa em cair nos buracos daquele, em pleno Horácio Crabim. É bem provável que o mês que vem a administração vai querer enfeitar Horácio Crabim, porque é a época de Natal. E o ralo, que não cuida nem do básico, está lá, sem manutenção. Praticamente faz 3 anos que essa administração está aí, até hoje não vi uma manutenção na Horácio Crabim. E está um lixo. Está que nem administração. Está que nem administração. Um lixo vulgar. Infelizmente, Telemaco Borba, estamos amargando a pior desgraça alheia. Está ruim de tolerar essa administração, para não falar outros nomes. Eu estou me segurando aqui, porque eu tenho a tribuna aqui como prerrogativa. Mas eu devia falar outras coisas aí, vocês iam ficar abismados. Mas esperar o quê? Você que é esclarecido, esperar o quê dessa administração? Você que não faz parte do problema, esperar o quê dessa administração? Eu sei o que esperar. Se nós não conseguir adiantar o ano deles para 2016, excomungar, se livrar dessa administração, olha, Telemaco Borba, está triste de tolerar. Para eles, está ótimo. É uma administração de primeiro mundo. Então, senhoras e senhores, seria essencial, tudo que eu falei aqui com relação ao Ministério Público. O Ministério Público tinha que ter o controle, entendeu? Já que a Prefeitura não presta conta de nada. É essa a realidade. Secretária de Saúde, eu estou vindo aqui mais uma vez, secretária de Saúde, já que os postinhos não têm papel higiênico, para que aquele fecho de papel higiênico de primeira qualidade guardado lá no almoxarifado? Distribui aqueles papel higiênico lá, secretária de Saúde, nos postinhos. O postinho está precisando, está mofando aqueles papel higiênico lá. Por que você não faz a manutenção, secretária de Saúde, daquelas poltronas, tanto lá na Secretaria de Saúde como lá no PAN? Por que não faz uma manutenção geral na Secretaria de Saúde? E está largado. Está largado, que vocês nem imaginam. Olha, senhoras e senhores, é triste fazer parte do problema. A verdade dói, sempre vai doer, mas ela é sempre mais digna. Obrigado pela oportunidade e uma ótima semana a todos. Faz uso da palavra o vereador Marcos William. Boa noite, senhoras e senhores. Presidente Cezinha, vereadores, vereadoras, amigos que nos dão prazer de sua companhia nessa noite. Apesar de estar um solzão lá fora, mas já passou das 18, então oficialmente nós já estamos no período noturno, né? Então eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade e cumprimentar aqui a iniciativa dos professores, da diretora, dos professores,
do colégio Custódio Neto, a qual eu estudei lá, né? O maior prazer, fiz primeiro, segundo ano lá naquela escola. Tenho boas lembranças, estive outro dia lá conversando com as tias que cuidam ali da merenda, da limpeza, conversei com elas, matei a saudade. É um colégio pequeno e como se estivesse em casa, é uma família, todo mundo se conhece, todo mundo é amigo de todo mundo. Então eu tenho boas lembranças daquela escola e quero parabenizar aqui os alunos que puderam estar presentes, aqueles que atenderam aqui o convite dos seus professores, né? É muito importante mesmo a gente conhecer quais são as atribuições do vereador, quais são as atribuições do nosso prefeito, né? Para que a gente, inclusive nas cobranças, a gente cobre aquilo que cada um pode contribuir. Porque às vezes a gente, não só eu, mas acredito que todos os demais vereadores que têm experiências para compartilhar, às vezes a gente é cobrado de algumas coisas que infelizmente nós não temos condição de fazer. Mas a instrução é fundamental para isso. Porque quando a gente sabe o que a gente tem que o nosso próximo pode contribuir, a gente vai chegar ali com as reivindicações e com certeza nós vamos naquilo que nós puder fazer, com certeza, tenho certeza que tem vereadores muito atuantes aqui que eu conheço, sei do dia a dia deles, e sei que eles fazem o máximo para contribuir com a sociedade, com a população de Telêmaco Borba. Então, mais uma vez, parabéns. Meu irmão também estuda nessa escola, meus dois irmãos estudam, o do meio já se formou, e o outro está no terceiro ano, né? Tenho certeza que está no terceiro ano. Ele não chegou ainda. Está no trabalho. Depois eu vou dar um puxão de orelha nele. Com certeza daqui a pouco mais ele chega. Né? Vamos ajudar os professores aí a puxar a orelha dele. O Marcos Gabriel, né? Então, parabéns então mais uma vez aos alunos e aos professores. Quero também destacar aqui que, como o nobre vereador Rubens Benck comentou, estivemos na sexta-feira fazendo uma visita muito importante, parte florestal, corte, né, a colheita da madeira, máquinas importantes, ali a gente viu trabalhando, Harvest, Feller Buncher, que eu conheci, achei muito legal a forma da colheita, o equipamento, a evolução, né, já não são mais motosserras, mas são máquinas grandes que dão proteção aos trabalhadores, né, não correndo o risco de cair galhos sobre a cabeça das pessoas, até mesmo troncos de árvores, ou, né, a própria árvore mesmo, com acidente no trabalho. Então a gente viu lá a evolução das coisas, muito interessante, vale a pena, aqueles que não conhecem ainda, pesquisar, dar uma olhada, show de bola. Já tinha visto pela internet e eu tive a oportunidade de ver pessoalmente, né, as máquinas trabalhando, os maquinistas. Estive lá visitando o Projeto Puma, muitas pessoas, como o nobre vereador Rubens Benck comentou. A gente sim, né, vereador, gostaria muito que a morosidade da coisa pública ficasse, né, diminuísse, porque infelizmente o setor público é demorado, demanda mais tempo, demanda de mais trâmites, né, então infelizmente as coisas não acontecem da forma que a gente gostaria, na velocidade que a gente gostaria que acontecesse. Mas tivemos lá também conhecendo, já está acredito que em março, segundo eles, vai estar funcionando, mais 1.400 pessoas efetivadas, né? Fora os terceiros que vão estar trabalhando lá, Quemira, outras empresas, Air Liquide. Então, a gente acredita que os trabalhadores de Telêmaco Borba, né, vão ter oportunidades lá e as famílias vão ser contempladas, a economia da nossa cidade vai continuar sendo movimentada. É muito importante porque estivemos lá com o senhor Wilson e juntamente com o senhor Wilson a gente estreita um relacionamento. Ele é o que responde pela Clabin na parte pública. Então é muito importante a gente fazer esse contato. Às vezes o pessoal fica pensando, mas os vereadores foram lá conhecer a Clabin, o que tem a ver? Né? Mas a gente foi lá estreitar um relacionamento com uma empresa que é dona de todo o território em volta da nossa cidade. Então, quando a gente precisa de um terreno, quando a gente precisa de uma expansão
na nossa cidade, a gente tem que ter um bom relacionamento com a indústria Klabin, né, para que facilite as coisas. Quando a gente tem um bom relacionamento, é meio caminho andado. Então, eu quero parabenizar aqui a iniciativa do pessoal em fazer esse convite para nós, mostrar várias partes da fábrica, viveiro, entre outras coisas. Quero aqui estender, vereadora Fátima, tenho quantos minutos? Os 3 minutos? Só quero passar aqui, presidente, uma incumbência que foi me dada de transmitir um convite do pastor João Maria Rodrigues, né? 2 minutos? Então, acredito que vai dar tempo aqui de eu estar passando para vocês. Então, eu quero ler na íntegra aqui. Reconhecimento e consagração. Apóstolo João Maria Rodrigues e pastor Adriano Martins Rodrigues. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4:11. Participe desse momento especial conosco. No dia 1º/11 de 2015, local Centro Betel de Adoração, lá no Jardim Alegre, a Igreja Jardim Alegre, horário às 19 horas. Né? Nosso pastor, João Maria Rodrigues, que tem um trabalho, inclusive, de social na cidade, né? Que a gente sabe que a recuperação, primeiro, não é só física, ela é espiritual, é um conjunto de coisas, né? Então, é importante a figura do pastor João, que vai ser reconhecido, que vai ser consagrado apóstolo, né, na nossa cidade, e o pastor Adriano, que até então não era pastor, também vai ser consagrado a pastor. Então eles pediram para que eu viesse aqui, transmitir esse convite para vocês, aqueles que podem nos ouvir pelo rádio, pela TV Câmara, aqueles que estão presentes, os vereadores. Eu quero imprimir cada um desses convites, encaminhar para o gabinete dos senhores. É dia 1º agora, já é no próximo sábado. E o pastor, que será nomeado apóstolo, quer muito que vocês estejam presentes lá, né? Então eu assumi esse compromisso com ele de estar transmitindo, e também transmito a todos os meus amigos que podem me ouvir, que são todos convidados para a gente estar junto lá nessa grande festa. Senhor presidente, quero agradecer pela oportunidade, agradeço, uma ótima semana a todos. Faz uso da palavra o vereador Carlos Roberto Ramos. Senhor presidente, nobres vereadoras, senhores vereadores, munícipes, que mais uma vez nos dão o prazer de acompanhar o trabalho de cada um dos seus representantes no nosso Poder Legislativo em Telêmaco Borba. Eu não poderia deixar de fazer menção com relação à visita hoje da Escola Custódio Neto do Jardim Bandeirantes. Como os senhores sabem, sou um dos primeiros moradores a adentrar ao bairro Jardim Bandeirantes aqui em Telêmaco Borba e estou lá até hoje. E, na verdade, tenho acompanhado o trabalho dos nossos professores da escola, com algumas dificuldades, tenho acompanhado o crescimento de jovens que moram ali no Jardim Bandeirantes, como meus vizinhos, e, na verdade, me sinto feliz em tê-los aqui, pelo motivo de que, alguns anos atrás, quando aqui estava nesta casa, e como presidente da Associação de Moradores, como primeiro presidente e como também vereador e fundador da Associação de Moradores naquele bairro, começamos uma luta para que a Escola Custódio Neto, os nossos jovens que ali residiam, pudessem ter a sua escola de 5ª a 8ª série. E o trabalho começou. Fomos várias vezes, como vereador aqui nessa casa, como presidente da Associação de Moradores na época, conversar com o secretário de Educação do Estado do Paraná. E, graças a Deus, conseguimos gradativamente
a implantação na escola municipal para que os nossos alunos tivessem inicialmente quinta e sexta série. E gradativamente ela foi crescendo, a sétima e oitava, e hoje com o prédio da escola edificado no Jardim Bandeirantes. Eu quero então agradecê-los, meus vizinhos, amigos, pessoas que hoje, mestres, que dão o prazer de poder sabermos que estão ensinando, dando educação, cultura aos nossos jovens. Muito obrigado a vocês, meus amigos do Jardim Bandeirantes. Não cito nomes aqui, em virtude do nosso regimento interno, que não permite, mas de qualquer forma, fica a minha homenagem a todos vocês, a nossa gratidão pelo carinho, a nossa gratidão também por estar convivendo no nosso bairro Jardim Bandeirantes. Muito obrigado. Senhor presidente, um dos motivos também que me traz essa tribuna é de que, com a visita já citada aqui por alguns vereadores que me antecederam com a palavra nesta tarde, é de que realmente é surpreendente o que nós pudemos verificar no projeto Puma da nossa Klabin do Paraná. E realmente uma coisa belíssima, desde a sua fundação, ou seja, a partir do momento do lançamento da pedra fundamental, quando lá estivemos, eu estava na presidência dessa casa, e agora retornamos para conhecer um pouco mais como é que estava a obra do projeto Puma. É realmente o Rubens Benck, vereador Rubens Benck, foi muito feliz quando colocou, realmente é impressionante como desenvolveu de 2 anos para cá. E eu não poderia também deixar de aproveitar esse momento, quando falávamos a respeito do projeto Puma, aproveitamos também para conversar com os representantes da Klabin do Paraná, em especial com o senhor Wilson, que por 2 vezes esteve conosco no Jardim Bandeirantes, em reunião no centro comunitário, e nesta reunião, tratando de assuntos do projeto, foi nos colocado algumas situações com relação também ao residencial Bandeirantes, construído por Klabin do Paraná, aonde esse residencial acolhe mais de 1.250 trabalhadores vindo de diversas partes do nosso estado e também do nosso Brasil. Consequentemente, com o advento do maior número de veículos que estão transitando ali naquele bairro, surgiu uma preocupação em deterioração com relação ao asfalto do Jardim Bandeirantes. Ônibus, caminhões e tudo mais. E essa visita, senhor presidente, nobres vereadoras, foi também aquele momento em que aproveitamos com o Wilson, representando a Klabin, perguntamos a ele com relação ao nosso ofício que encaminhamos, pedindo, por parte da Klabin do Paraná, a restauração de ruas aonde o trânsito acabou realmente aumentado e, consequentemente, deteriorando parte do asfalto daquele bairro, como também lá no São Francisco. E foi-me colocado nesta visita com ele, nessa conversa, de que a diretoria da Klabin já está com ofício e em breve nós teremos então uma resposta com relação à questão daquele bairro. Eu gostaria também de aproveitar, senhor presidente, senhoras vereadoras, de dizer que hoje estivemos verificando algumas situações aqui em Telêmaco Borba, situações de alguns bairros, situações de buracos, situações de assuntos que estão pendentes e que já foram aprovados por esta casa e que até agora não se andou, não se caminhou por parte do Executivo Municipal. Eu tenho feito algumas visitas, inclusive um dos requerimentos que eu estou fazendo nesta tarde, vereador Hélio César, é que a pergunta, onde estivemos no Parque Limeira Área 3, e ali questionamos com relação à falta de algumas questões no posto de saúde. Portanto, eu sei que o meu tempo já se esgotou.
temos 1 minuto apenas, não daria tempo para a gente fazer as demais colocações, mas para encerrar pelo menos esse do parque, ou seja, lá do São Silvestre e também com relação à Vila Esperança, onde estivemos, verificando então a questão do posto de saúde. E lá na Vila Esperança foi-nos confirmado a falta de várias questões de medicamentos, também com relação a algum material de curativo. Caminhamos esse requerimento aprovado nesta tarde, vamos aguardar a resposta. Falta também de um odontólogo no posto, que lá tinha, hoje não tem mais. Então, senhor presidente, era por enquanto que tínhamos. Na sequência, nós retornaremos trazendo outras situações com relação ao nosso pronunciamento nesta casa. Senhor presidente, vários vereadores ainda inscritos. Hélio César, eu, vereador Miltinho e vereador Maurício, que ficarão automaticamente para explicação pessoal. Tendo chegado ao fim horário do pequeno expediente, solicito da primeira secretária a leitura da matéria escrita para a votação da ordem do dia. Ordem do dia, discussão e votação em segundo turno. Projeto de Lei 042/2015, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 39, de 5 de agosto de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 147.111,40 para manutenção da divisão de cultura e cobertura da quadra de esportes da Vila Esperança. Está em discussão o projeto. Não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado com 12 votos, o projeto de lei 042/2015 do Poder Executivo. Só quero explicar que é 12 votos, porque como é uma votação simples, o presidente não vota, somente os demais vereadores. Não há mais matéria, senhor presidente. Dando sequência, como não há mais matéria escrita, na ordem do dia, solicito da primeira secretária a chamada nominal dos vereadores escrito no livro próprio para o uso da explicação pessoal por 10 minutos. Só quero explicar somente para os alunos. No início, os vereadores falaram na explicação, na palavra livre. Era 8 minutos e poderia ter a partes. Qualquer vereador poderia pedir a palavra ao vereador que estava fazendo o uso da tribuna, o vereador poderia ceder a parte, como foi o caso do vereador Rubens Benck com a vereadora Fátima. Agora, a explicação pessoal, não tem a parte. O vereador fala os 10 minutos, o tempo é todo dele. Solicito a primeira secretária que proceda, então, à chamada dos vereadores. Faz uso da palavra o vereador Neri Rafael Mangoni. Agradeço a Deus, cumprimento o presidente, a mesa, os colegas vereadores, a comunidade que nos acompanha, especialmente a instituição educacional estadual Custódio Neto. Quero transmitir que as professoras, os alunos presentes, levem o meu abraço à minha colega da profissão, a diretora Vanice Canguçu. E é oportuno que a gente, como um profissional da área da educação, possa dizer e enaltecer a importância de que essa escola está tendo nesse momento de trazer os alunos e participar das causas políticas. Enquanto nós não tivermos pessoas ocupadas com as causas políticas desde cedo, não teremos lideranças na política futura nossa. E a política não é diferente de qualquer um outro setor. Na política, e tão discriminada, e tão preconceituosa, existem pessoas boas e existem pessoas más. Existem pessoas que trabalham por ideologia, que trabalham pela coletividade, e tem pessoas que trabalham para o seu desenvolvimento pessoal e seus interesses pessoais, como em qualquer um outro ramo. Eu, particularmente, faço desta gestão, que é a segunda gestão minha na política partidária, o meu esforço para dar a minha contribuição nesta seara tão preconceituosa.
não tenho pretensão de fazer carreira política, e a hora que a comunidade entender que o professor Neri deu a contribuição dele e não está mais satisfazendo ou não está mais correspondendo aos seus anseios, eu acho que Deus mostra o caminho e nos apresenta outro propósito para continuar trabalhando de alguma forma na transformação de uma sociedade. Eu, particularmente, faço isso em agradecimento a Deus por aquilo que Ele tem me contribuído, por aquilo que Ele tem me dado durante esta vida, de todas as formas, de todas as maneiras. E quero pedir licença ao presidente, porque eu preciso cumprimentar a pessoa que está presente nesse plenário e que foi a pessoa que insistiu por mais de 15 anos para que eu adentrasse na política partidária. Quero agradecer o ex-vereador, ex-presidente do PMDB, professor João Ivanir, que está presente aqui, que foi ele, um deles, que persistiram e insistiram por muitos e muitos anos, e por isso hoje eu estou aqui sofrendo um pouco mais, professor João Ivanir. Tá? Mas agradeço a Deus porque o aprendizado também é grande. Quero fazer uma referência especial à Secretaria de Cultura, porque nós teremos a 5ª Conferência Municipal da Cultura nesta semana, e nessa conferência será apresentado o novo formato do Conselho Municipal da Cultura, o Fundo Municipal de Cultura e principalmente a apresentação do Plano Municipal de Cultura. Telêmaco Borba é o primeiro município dos Campos Gerais a ter esse plano de cultura. E cultura é um direito que todos nós temos. Então é praticamente igual o plano do decêncio da educação. É por 10 anos esse plano de cultura no nosso município, sendo o primeiro dos Campos Gerais e um dos primeiros do Paraná. Então é importante a gente enaltecer isso, que a gente busca tanto a educação e a cultura, e quando vê esse desenvolvimento, às vezes eu me pergunto, cadê o nosso Fundo Municipal de Esporte que não funciona, né? E a cultura avançando, começou muito mais tarde, e graças a Deus está avançando bem, que sirva de modelo. Também quero fazer uma referência ao trabalho do nosso ex-soldado, PM, o Marcelino, e hoje, na frente do Proerd, o J. Mário, levando o que é de mais excelente na questão da droga. Não estamos remediando, não estamos prendendo, não estamos repreendendo, nós estamos prevenindo. E são mais quase 400 crianças que farão a formatura nesta quinta-feira também, por ação de um PM que trabalha diferenciadamente na nossa comunidade. Então fica esse registro. Quero aproveitar o gancho aqui dos colegas em relação à visita à empresa Klabin e dizer, inclusive o nobre vereador que me antecedeu aqui falou sobre as questões públicas e privadas. Infelizmente, a questão pública não anda. Vejam bem, tantas estradas saindo aqui para o desenvolvimento da nossa região, asfaltos em direção ao projeto Puma e etc., mas com recursos da empresa para serem abatidos futuramente pelo governo do Estado nos impostos, porque se esperássemos pelo governo do Estado, estaríamos passando pelo que estamos passando com a 3ª faixa de Telêmaco Borba em Embaú. Intransitável. Nós não conseguimos andar daqui no Embaú. E a 3ª faixa não sai porque o governo do Estado não autorizou a Klabin a investir na 3ª faixa, dado o aumento de valores. O governo do Estado quer que a Klabin faça o asfalto a um determinado valor que não há empresa que contrate para fazer nesse baixo valor. E o governo do Estado nos deve muito em termos de assistência à nossa cidade, à nossa região, e mais uma vez, né, nós estamos percebendo a demora, e que inclusive eu quero enaltecer a Klabin do Paraná, porque eu particularmente, que tenho 23 anos de Telêmaco Borba, e me sinto um cidadão de Telêmaco Borba, eu tenho orgulho da indústria Klabin. Muitos criticam que a Klabin só o papel é fazer papel e não faz mais nada, mas, gente, a nossa cidade, o nosso município, o nosso povo é regido pelo desenvolvimento em torno de uma empresa que, pasmem os senhores, se tornará a maior empresa no ramo
da América, de toda a América, já é a maior da América Latina. E, estando em visita a Klabin com os colegas vereadores, nós sabemos que determinados assuntos têm que serem tratados institucionalmente. Administração, executiva e empresa. Mas os vereadores são os fiscais do dinheiro público, dos investimentos, inclusive de todos os segmentos da nossa sociedade, entre eles a empresa mãe desse município, né, a empresa Klabin. E a empresa Klabin buscou convidar os vereadores, e essa aproximação é muito importante, porque isso nos faz também ter essa proximidade de determinadas indicações, de determinadas cobranças, muitas vezes sem ser a nossa responsabilidade, ou não ser de nossa competência, mas sim de nossa responsabilidade. E tem determinados conhecimentos que é importante levar para a comunidade. Vejo um simples item de saber que uma árvore aqui no município ou na nossa região, para ser cortada, ela tem 7 anos do plantio, a colheita, e lá no Canadá demora 28 anos, e lá na Irlanda demora 82 anos para uma árvore poder ser cortada para produzir o papel. E saber que aqui, na nossa região, não existe lugar nenhum do mundo esta capacidade de produção de madeira, com essa velocidade, é o melhor lugar do mundo. E nós temos aqui, até me preocupou em saber por que a Klabin, quando ela veio se instalar aqui, na época que não tinha tecnologia, não se sabia disso, já sabia que aqui era o maior potencial do mundo para a produção de madeira? Não, mas tinha um indicativo. A floresta nativa era mais avantajada, né? Então já existia muito madeira à disposição, era um indicativo para aqueles pioneiros da época. E isso nos faz muito bem, né? Podemos perceber as pesquisas e a ciência desde a produção da muda, né, até o plantio. Por que todas as florestas hoje crescem uniformes? E você sabe exatamente o dia que planta, qual é o dia que vai colher? Não é por acaso a Klabin, o projeto Puma, poderia ser construído lá no Nordeste, ou lá na Argentina. Por que foi construído na nossa região? Justamente por causa desta potencialidade. E nós, como conterrâneo e como cidadãos desta região, eu acho que nós temos que trabalhar em parceria com a Klabin. Temos que buscar a sensibilidade da Klabin para muitas questões, até porque nos princípios que regem essa empresa, diz lá que a Klabin tem responsabilidade em exercer a função social. Tem um compromisso com a qualidade de vida, inclusive de seus empregados e as comunidades onde eles atuam. Por isso que eu acho importante que amanhã nós vamos ter uma reunião, justamente aqui para tratar a questão da pista de automobilismo. Eu creio nisso, que a Klabin vai ser sensível. Não pode dar o peixe, mas facilitar uma aquisição, tá? Uma desapropriação para esse fim, né? Não só para a área esportiva, como nós já temos para a ginástica artística, que eu creio que temos uma ginástica artística aqui, graças à influência de pessoas da Klabin, que saíram daqui, netos de pessoas aqui da família Klabin. O próprio distrito industrial nosso, já deu 1 minuto após o final, não, presidente, só para concluir. E as nossas causas sociais, eu acho que tem que ter o papel da Klabin. Nós, enquanto agentes políticos, também temos que usar a Klabin, mais uma vez vou levantar esse assunto. Uma institucionalização de uma associação na nossa região. Os 12, 14 municípios que detêm a matéria-prima da Klabin aqui na região, fazer a nossa instituição, a nossa associação. Vamos cortar esse cordão umbilical da MCG e de Ponta Grossa. Muito obrigado, senhor presidente. Faz uso da palavra o vereador Carlos Roberto Ramos. Muito bem, dando continuidade, então, senhor presidente, senhoras vereadoras, nobres vereadores, com relação a algumas questões aqui apresentadas na nossa sessão de hoje, eu até pediria que o vereador Gilson me fizesse um favor, me trouxesse a documentação que está aí,
de alguns requerimentos e também algumas indicações que nós entramos na sessão de hoje, solicitando providências por parte, por parte do Poder Executivo aqui em Telêmaco Borba. Um desses requerimentos é o requerimento onde solicito do prefeito municipal e da Controladoria Geral do município, com fulcro na Lei Complementar 101/2000, responsabilidade fiscal, na Lei 4.320, Contabilidade Nacional, e na Constituição Federal de 88, no seu artigo 31, que remeta a esta Casa de Leis as seguintes informações. Primeiro, saldo de todas as dotações orçamentárias das contas não vinculadas com o código respectiva rúbrica. E dessas dotações, quais ainda não foram usadas, considerando a partir de 2014, coincidindo com o início do PPA 2014-2017, até a data de hoje. A movimentação de verbas de dotações orçamentárias é uma prática comum nos orçamentos municipais. Portanto, existem verbas que são direcionadas para atividade meio e outras para atividades fins. Dessa atividade meio, quais poderiam estar disponíveis para direcionar para um projeto Parques Infantis. Bom, o requerimento da nossa autoria, aprovado nesta casa, é que alguns dias atrás foi discutido aqui com questões de parques municipais. Parquinhos que seriam destinados a algumas praças aqui em Telêmaco Borba, mas com o projeto do Executivo Municipal, aonde eliminaria de sobremaneira uma verba do Parque Limeira Área 2. Só que o projeto que veio para esta casa, do Executivo, ele não falava quais eram, na verdade, as praças que poderiam ter esse benefício e desses parques. Foi realmente uma luta, porque nós, vereadores dessa casa e alguns vereadores, ficaram atentos com relação a uma verba que foi aprovada no início do ano, para o orçamento de 2015, aonde destinamos uma verba para a revitalização da quadra do Parque Limeira Área 2, como também aprovamos aqui para outras atividades e também revitalização de outros meios esportivos aqui em Telêmaco Borba. E naquela oportunidade, nos surpreendeu quando, por parte do Executivo Municipal, veio um projeto e que iria exterminar de forma, assim, da noite para o dia, uma verba destinada a uma quadra para sua revitalização, que lá está, sem uso, sem prática esportiva e nem sequer ao abandono por parte do Executivo Municipal, com a alegação de que o terreno é do Estado. Aí ficou a pergunta, bom, se é do Estado, o que o município fez, o prefeito fez até o presente momento, para que pudéssemos ter atividade profissional, ou seja, atividades esportivas ali no Parque Limeira Área 2, na sua quadra. E para nossa surpresa, em todos os contatos, em perguntas que fizemos, não havia resposta, apenas uma resposta de que pertencia o terreno do quadro, a prefeitura não poderia sequer fazê-lo, ou seja, revitalizar aquela quadra. Aí ficou a pergunta para cada um de nós aqui, e em especial para esse vereador. Afinal de contas, nós temos um patrimônio que pertence ao povo. Uma quadra, um centro comunitário e também um posto de saúde. E a resposta que veio aqui, quando fizemos o requerimento, perguntando ao prefeito por que não se revitalizava aquela quadra, ele disse não, que ele não poderia fazer porque ele estava incorrendo num ato de improbidade administrativa. Essa foi a resposta que foi dada a mim. Eu acho que é o contrário. Quando um prefeito deixa de cumprir um orçamento, ele pode estar incorrendo num ato de improbidade administrativa passivo de cassação. E com esta resposta, nós continuamos a luta, porque não poderíamos jamais admitir que uma verba pudesse ser totalmente extinguida do orçamento de 2000, que aí está, de 2015,
Sendo que, ao tirar essa verba do Parque Limeira Área 2, onde uma vasta população encaminhou para esta casa, encaminhou para este vereador, um abaixo-assinado pedindo providências que não fizesse, que aqui está, com várias assinaturas daquele bairro, com a colaboração da maioria dos vereadores aqui, simplesmente não permitimos que a verba fosse tirada do Parque Limeira Área 2. Ela vai permanecer na dotação, ou seja, no orçamento deste ano. E com essa finalidade eu estou encaminhando então esse requerimento ao prefeito, porque na verdade ele teria, para esta finalidade de parques, valores em outras dotações que pudessem, na verdade, ser aplicado com esse benefício, se havia ou não alguns setores da cidade pedindo esse benefício. O que não poderíamos admitir é de que tirasse de um local e cobrisse o outro. E tampouco também, sem uma resposta definitiva, de onde estaria sendo aplicado os valores daquele orçamento. Que eu agradeço, sob maneira, a todos os vereadores que estiveram comigo nessa luta. E hoje permanece. Mas hoje, eu fiz a pergunta semana passada. Foi dito aqui a questão do refis. Nós aprovamos recentemente o refis, aonde, com emenda, a maioria dos vereadores aqui, nós eliminamos com essa emenda de que prefeito, vice-prefeito, vereadores pudessem ser beneficiados com o refis aqui em Telêmaco Borba. Uma emenda que partiu desse vereador, vereador Rubens, e também do vereador Gilson, e na sequência, com o aval também da maioria dos vereadores, com mais uma complementação, graças a Deus, tiramos isso. Que, como eu disse, o vereador Gilson colocou aqui, jamais vamos nos beneficiar de qualquer coisa no nosso cargo dentro do Poder Legislativo. E havia uma grande manifestação na cidade naquela oportunidade, onde dizia que um dos maiores devedores aqui em Telêmaco Borba do refis, passando-se de mais de 1 milhão e pouco de reais, e que estava no fórum local, é do prefeito municipal de Telêmaco Borba, senhor Gibson. E com essa atitude jamais poderíamos, é uma sequência de informações que pedimos naquela oportunidade, que deixo de citar aqui pela questão de tempo, aonde eu perguntar quem eram os principais devedores, logo em seguida chega um projeto aqui, dizendo que do refis. E aqueles vereadores que me antecederam falaram aqui de um benefício para realmente quem precisa em Telêmaco Borba. Fica a pergunta, será que aquelas pessoas que realmente precisam desse atendimento estariam sendo realmente beneficiadas com o refis? Hoje eu vejo um requerimento, e ótimo, fico feliz em saber da pergunta por os demais vereadores que o fizeram, perguntando qual foi o benefício, qual foi a arrecadação, se realmente atingiu um objetivo. Porque tem muitas pessoas no fórum hoje que sequer vão ter condições de pagar. Pessoas humildes, pessoas que moram em bairros que mal tem-se o asfalto, o saneamento básico, às vezes não tem condições de pagar o seu IPTU e não tem os benefícios que deveriam ter, procurando dessa forma o nosso trabalho, o trabalho de todos nós. Portanto, senhor presidente, como eu disse, infelizmente, muita coisa teria para colocar nesta tarde, mas infelizmente aqui quem determina o tempo é o nosso regimento. Quero agradecer, muito obrigado, desejar também a todos uma ótima semana e quero contar sempre com o senhor, com a senhora, em cada reunião do nosso legislativo. Afinal de contas, esta é a verdadeira casa do povo em Telêmaco Borba. Se é difícil com ela, imagine sem ela. Muito obrigado. Faz uso da palavra o vereador Hélio César.
Boa tarde, senhor presidente, vereadoras, vereadores, amigos que nos prestigiam. Vejo aqui presidente de bairro, a imprensa escrita, falada, sempre presente, sejam todos bem-vindos. Também quero cumprimentar as professoras e o aluno do Colégio Custódio Neto, sejam todos bem-vindos. Enaltece muito o nosso trabalho aqui, demais, por ter os senhores aqui, senhoras. Senhores, como já foi dito aqui, nós tivemos essa semana na empresa, fazendo a visita na empresa Crabinha aqui, também lá no Projeto Puma. Fomos conhecer um pouco o campo, o trabalho deles, como começa, o início, né, dos trabalhos. Fico feliz, senhores, em conversa ali com eles. Foram contratados 144 jovens formados pelo curso de celulose e papel. E tem mais 4 turmas, senhores, se formando de 160. Fizemos várias perguntas, né? Umas foram essas. Também a respeito dos serviços aqui para os nossos trabalhadores da cidade. Aonde os senhores vereadores puderam ver no final, atualmente o Projeto Puma tem cerca de 75% das obras feitas, das obras concluídas. Em setembro, em torno de 50% dos trabalhadores eram do Paraná. E esses quase 60% eram de Ortigueira, Telêmaco Borba e Embaú. Quando estiver pronta, a nova unidade deve gerar 1.400 empregos, mais ou menos. Só graças a Deus, né, senhores? E disso aí a gente sabe que muitos e muitos trabalhadores da nossa cidade aqui vão estar trabalhando na empresa, já mesmo que não trabalhe na empresa, mas fazendo os cursos, senhores, vai ter outra oportunidade em outras empresas. Quero dar meus parabéns aqui também, senhores vereadores e vereadoras, ao pessoal da Ação Social. Eles têm feito um trabalho ali, para a nossa comunidade aí, bonito. E hoje eu fiquei muito feliz, aonde que eles me colocaram, que tem 300 mil para fazer em cursos aos nossos jovens da nossa cidade. Isso é muito importante. Começa agora, vai até o ano que vem. Aquelas pessoas que são cadastradas no programa, né, vão estar podendo participar. A gente fica feliz ainda de ter essa novidade aí. As obras já iniciaram o Centro de Juventude, já tem alunos ali, e também o sócio educativo. Já começaram a fazer esses cursos aqui na nossa cidade. Parabenizar aqui o secretário Zé Carlos, a Osana, o Cleverson. Sabe, senhores, são pessoas que ficam atrás dos bastidores. A gente tem que lembrar, sim, como as professoras, né, diretoras, que cuidam dos nossos filhos, né? A gente tem que se lembrar, sim. Então lá, começam 8 horas da manhã, vão até 10h30, 11 horas, até meia-noite, muitas vezes. Enaltecer. Honra e mérito a quem tem. Também, senhores, quero agradecer aqui o prefeito Luiz Carlos Gibson, ao secretário Denis, também o Lúcio Solac. Nós estivemos, senhores vereadores, no bairro, no distrito do Triângulo ali, aonde que os senhores conhecem aquele povo ali, estava esquecido, né? Nessa administração o prefeito fez muita coisa e está fazendo. Um deles é aquele recap, senhores, na rua Ipiranga, do começo ali até lá no final. Também a gente conversou com eles por ele arrumar ali a rua Saquarema, a rua Santa Paula, que tem 2 nomes. Nós vamos entrar com um projeto de lei, peço a ajuda dos senhores vereadores, vereadoras, para a gente colocar o nome definitivo ali, oficializar o nome ali. É Saquarema e Pedro Falcão. Pedro Falcão é lá do bairro São Francisco. Vão estar, então, os moradores ali que eles estão acabando aqui as ruas do bairro Bela Vista. Depois, senhores,
vão para o distrito do Triângulo. Também, senhores vereadores, uma briga de cada vereador aqui. Eu sei que a vereadora Fátima tem requerimento, vereador Neri, vereador Miltinho, vereador Marcos William, vereador Maurício, né? Vereadora Célia, todos os vereadores, né, faz o pedido, faz requerimento. Alguma vez converso com o prefeito, converso com o secretário. E nessa semana, senhores, liguei para o secretário na parte da manhã e marquei com ele para nós ir ver as ruas. Está aqui, senhores. As ruas Santiago, a Conceição e a Santa Maria, do bairro Área 1. Fica aqui, depois do viaduto, sempre às direitas. As ruas, senhores, estavam, de fato, o secretário foi lá e viu e se comprometeu de fazer até o dia 15 desse mês que vem agora, o dia 20, se Deus quiser, vai estar pronto. Ó, senhores, quero também para dar os parabéns à equipe da pavimentação, senhores. Que os senhores conhecem, não sei se tem algum de vocês que está no plenário aqui, que conhece, mas para você ficar do lado daquela máquina, daquela temperatura, daquele calor, mexendo com aquele ali no APA ali, como eles fazem, não é fácil. Não é fácil. Então eu quero aqui enaltecer, agradecer, que Deus continue iluminando e abençoando cada trabalhador das secretarias. Cada um, senhores. Aqueles que como eu já falei, que ficam atrás dos bastidores. Atrás, senhores. Aqueles que fazem o serviço da nossa cidade. Aqueles que, como eu já disse aqui várias vezes, aqueles que estão aí no meio da rua, no solão, enfrentando chuva, sereno, sabe, enalteço todos. A gente sabe, senhores, cada secretaria, a importância do prefeito, do secretário, do chefe da divisão e, em especial, aos funcionários, senhores. Quero, senhores, agradecer os nobres vereadores aqui, pelo apoio, pelo companheirismo, e dizer, senhores, por a gente ter uma unidade na palavra aqui, senhores, a gente subir nessa tribuna e falar, é fácil. Falar, senhores, até papagaio fala. Ó, senhores, eu fico triste e nervoso, porque se for para mim falar da Secretaria de Educação, da Secretaria de Obras, Ação Social, da pavimentação, senhores, a gente fica preocupado, porque não é uma pessoa que trabalha nesses setores que eu falei, são várias, senhores. E eu acredito, senhores, que a maioria é responsável. Que a maioria é responsável. Porque senão nossa cidade não estava, senhores, linda, bonita como está. Não adianta, senhores, falar que a cidade está... Eu não acredito que a cidade está feia. Eu não acredito, porque eu ando por aí, senhores. Eu ando bastante. Vamos ter responsabilidade, senhores, nas nossas palavras. Nós estamos falando de pessoas, de homens e mulheres. Nós estamos falando de pai de família, senhores. Aquele pessoal que sai cedo também para ganhar um sustento da sua família. Se tiver prova, senhores, eu já disse aqui, se não tem coragem de levar ao Ministério Público, ao Tribunal do Estado do Paraná, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, eu levo. Mas vamos ter responsabilidade, senhores. Não vamos ficar dando tiro, não, senhores, a tudo que é lado. Se acertar, acertou. Vamos ter responsabilidade, senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente e senhores vereadores. Faz o uso da palavra a vereadora Fátima Ribeiro. Senhor presidente, nobres pares, munícipes, vereadora Célia, boa noite. Senhor presidente, começo a minha fala agradecendo a presença dos professores, dos alunos, do Custódio Neto. Obrigada pela visita. E agradecendo também a equipe Klabin, que esteve conosco na sexta-feira, nos dando uma aula. Agradecer a todos que nos acompanharam. Quero também, nesta noite, senhor presidente,
enaltecer o trabalho que a Igreja Batista Betel vem realizando, principalmente junto aos jovens. Nós tivemos no sábado, pela primeira vez, a exibição de um filme na igreja, o Metanoia. Quem teve a oportunidade de lá estar, pôde presenciar a presença de jovens e, mais do que isso, mostrar a realidade do mundo das drogas, porque esse filme mostra exatamente essa realidade. Então, pais, filhos, jovens que estavam lá, puderam ver essa triste realidade, esse câncer que corrói a nossa sociedade. E não basta só falar, porque o jovem tem que atrair de outras formas. E a Igreja Batista Betel, através do pastor João Maria, do pastor Jean e dos jovens responsáveis pelo setor da juventude, começaram brilhantemente este trabalho, estão indo muito bem nesta linha. E uma das coisas que falta para a nossa sociedade, que falta para a nossa cidade, é lazer. Eles brilhantemente trouxeram esse filme, que foi o primeiro de uma série que com certeza vão apresentar. Então fica aqui os nossos parabéns e fica também a certeza de que não é um trabalho fácil, porque quando se trabalha com jovem, nós sabemos que não é um trabalho fácil. Quando se trabalha, então, nesse campo, orientando o jovem para que ele não caia no mundo das drogas, e aquele que já está, para que possa sair, para que essa família venha junto, apoiando e aprendendo, porque o que a gente vê é uma dificuldade da família em saber lidar com esse jovem, ou com o dependente de qualquer faixa etária, porque hoje em dia não é mais o jovem. Nós temos muitas pessoas de idade avançada dependentes, porque no momento em que experimentarmos, nós não sabemos se nós temos aquele problema, né, que podemos nos viciar numa primeira pedra, numa primeira dose de cocaína, qualquer vício, numa primeira garrafa de bebida destilada que venhamos a beber. Então, parabéns à igreja, parabéns aos responsáveis e que possam continuar nessa jornada, que é uma jornada de todos nós, mas principalmente daqueles que despertaram em suas consciências a necessidade de ajudar o próximo. Senhor presidente, quero também relatar nesta noite a resposta de um requerimento que eu tive, que é o 175, que perguntava sobre o Centro de Especialidades. E a minha pergunta eram 3, na verdade. Que controle é feito sobre as consultas com especialistas, os exames realizados e a volta deste paciente com o resultado dos exames para o médico? Se já foi feito um levantamento do tempo de demora do início ao fim deste atendimento? E se tem uma estimativa da resolutividade destes pacientes? Eu já havia conversado antes, logo que eu mandei o requerimento, a Elisângela, numa conversa informal comigo, relatava a situação, mas agora eu tenho a resposta daquilo que ela já havia me dito. E, na verdade, a resposta foi feita por ela, né, repassada ao secretário, que repassou ao prefeito, que veio até a gente. Nenhuma crítica ao trabalho dos funcionários. Brilhante. Essa menina é brilhante. Eu sei que ela chega, tem dia, de madrugada, para acompanhar a gente na fila, quando acontece aquelas situações que os senhores já sabem, né? Consultas mais complicadas, ela acompanha, para não ficar ninguém na fila sem acompanhamento pela madrugada. Então, essa menina é brilhante no trabalho dela. O setor que trabalha com ela, brilhante. A falha existe no sistema, como o vereador Rubens Benck sempre bate. Nós precisamos de um monitoramento ali, para que o nosso paciente não fique com exames vencidos, porque o que é que acontece? E ela reconhece isso aqui. Então, a resposta, ela diz que o controle sobre as consultas oferecidas e realizadas pelo Centro Regional de Especialidades são de total responsabilidade do setor. Chamou para ela e para eles. Trabalham com sistema de agenda aberta, ou seja, oferecemos as consultas enquanto houver vagas. O paciente chega ao setor, encaminhado por outros setores, geralmente PSF, e tem a sua consulta agendada, desde que haja disponibilidade de agenda. Os profissionais passam sua agenda, os horários, quantidade de consultas que atenderão. E os profissionais do setor
seguirão as orientações do profissional e agendamos conforme a orientação. O controle, então, é feito conforme os profissionais se dispõem em atender. Quanto ao retorno, dependendo da especialidade, reconhecemos que existe uma demora no tempo de espera, visto que trabalhamos com profissionais que foram acumulando pacientes ao longo do tempo. Temos profissionais que hoje possuem mais de 3.000 prontuários pacientes. Essa quantidade de pacientes certamente dificulta o retorno ao consultório. Os casos mais morosos de retorno são de cardiologia e endocrinologia. A prioridade na especialidade de endocrinologia são gestantes, pacientes diabéticos crônicos, TSH alterado e outros casos que se classifiquem como prioritários. Existe encaminhamento para essa especialidade que são direcionados de forma errônea, onde o paciente deseja perder peso, por exemplo, e não necessariamente tratar alguma patologia. Isso dificulta o atendimento às pessoas que necessitam desse atendimento. Discordo dela, porque a pessoa obesa, ela tem uma série de complicações, então ela precisa de uma endócrino. Tá, mas não vou me prolongar aqui, até porque a resposta é que não existe um controle de quando entra até quando sai, o tempo e tudo mais. Nenhuma crítica a essa menina, quero deixar bem claro. Então, ela disse que ainda não fizeram um levantamento geral desses retornos, né, e dependendo da especialidade em que o paciente foi encaminhado, demora mais ou menos. Então, fica aqui o nosso pedido ao secretário, à equipe de saúde, que ajudem essa outra equipe aqui do Centro de Especialidades. Porque essa pessoa que vai pela madrugada até atender quem está na fila, quando necessita, que trabalha o dia inteiro, ela não tem cabeça para elaborar alguma coisa que vá surtir um efeito do jeito que nós estamos esperando. Isso é um trabalho de equipe, não é só o secretário encaminhar para ela, perguntar como é que está funcionando, encaminhar para nós, tudo bem. Não é isso que se espera do secretário de saúde. Se espera que ele sente com essa equipe, que está trabalhando arduamente para que as coisas aconteçam, veja quantos casos tem, qual é a situação, qual é o tempo de demora. Pega esse requerimento, secretário, por favor. Pega esse requerimento, sente com a sua equipe e estude. Não é ela, não é essa menina, não é a equipe dela que está terrivelmente trabalhando para que o nosso munícipe seja atendido. Eles podem auxiliar, mas que tenha uma equipe para fazer essa programação, que esses prontuários possam ir para um sistema. Eu sou atendido no Erasto Gerdner, que é um hospital enorme. Eu chego para uma consulta, então é isso que eu quero aqui. Eu chego lá para uma consulta dia 5 de março, vamos supor. Eles pegam, me agendam para o dia 1º de abril. Você vai fazer todos os exames nesse dia, 1º de abril. Tá. E o meu retorno já fica agendado para o dia 15 de abril. É isso que eu queria aqui. Ninguém está querendo que chegue hoje, o exame esteja pronto amanhã. Não, mas que tenha essa conversa entre o médico que fez, ele não vai conversar, claro, lá com a pessoa, mas ele encaminhou que os responsáveis pelos exames possam ter 1 mês para fazer esses exames, ok. E mais 1 mês para esse retorno. A pessoa sabe que em 2 meses ela liquidou o problema dela, 3 meses, ela voltou ao médico dela. O que nós não estamos tendo nesse momento aqui. O Centro de Especialidades é uma maravilha, nenhuma crítica, funciona bem, mas nós não estamos tendo a resolutividade que precisa. Tem paciente que está com a requisição, não consegue fazer o exame, e depois que ele faz o exame, ele não consegue voltar para o médico. Quando ele volta para o médico, o exame dele fatalmente não vale mais. Então, nós estamos que nem cachorro correndo atrás do rabo e não estamos resolvendo, vira um círculo vicioso. Então, é isso que eu peço ao secretário. Sente com a sua equipe. Secretário, não é repassar resposta de requerimento A, B ou C. Mas o que está acontecendo? Não, a pessoa assinou que está assim e manda para nós. Não é isso. O que está acontecendo eu sei, porque eu estou lá, converso. Eu quero saber o que é que vai se fazer daqui para frente, secretário, para resolver essa situação. Obrigada, senhor presidente. Faz o uso da palavra o vereador Miltinho. Boa tarde, senhor presidente, nós vereadores e vereadoras e o público presente. Bem, senhores, que faz-me usar a tribuna nessa tarde para falar, senhores, sobre algumas obras que nosso executivo, a administração tem feito em nossa cidade, em termos de pavimentação, aonde nós podemos ver, senhores, que vários bairros têm sido contemplados com infraestrutura. Então, senhores, esse é um dos motivos que venho aqui a essa tribuna
para poder falar e agradecer a administração pelo trabalho que tem feito. E também, senhores, ao projeto do Matadouro, no qual entrou nessa Casa de Leis, em conversa com o vereador Maurício e o vereador Toto, que faz parte da comissão, vamos aí fazer uma emenda junto com os 13 vereadores para que esse projeto venha beneficiar aí aos nossos empresários da nossa cidade. E também, senhores, a questão do vereador que antecedeu, fazendo duras críticas à questão da administração, inclusive citando, senhores, que o Ministério Público teria que tomar providência, a questão de algumas irregularidades. Isso sim compete ao Ministério Público, mas também, senhores, compete ao vereador que está fazendo a denúncia. O vereador vem aqui nessa tribuna e faz duras acusações que o executivo, que a administração está lesando o município, mas sim, senhores, busca provas, traga para essa Casa de Leis. Eu acredito que eu e os nobres vereadores que estão aqui não vamos se pesar a nós tomar nossas providências. Vamos sim, senhores, se tiver que pagar, o executivo vai pagar. Como tem colocado, o vereador quer adiantar o mandato do prefeito. Mas então, senhores, traga para nós aqui as provas, busque informação, apresente provas reais, não venha nessa tribuna fazer crítica, conversas, palavras em vãs, sem sequer ter provas, senhores. Jogar a conversa ao vento,